Reforma política em debate. Senadores já opinam sobre proposta de novas regras para as eleições que está na Câmara. Proposta de emenda à Constituição do Simples Municipal passa em primeiro turno no plenário do Senado. E CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes faz primeira audiência pública nesta quinta-feira. Hoje é dia 17 de agosto e esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. A proposta que cria o Fundo de Financiamento Eleitoral está no plenário da Câmara, mas já repercute entre os senadores. O fundo prevê recursos de 3 bilhões e 600 milhões de reais para as campanhas. Um dos entraves é o controle sobre a distribuição dos recursos e como o governo vai cobrir as novas despesas. Em 2015, o STF considerou ilegal a doação de empresas a campanhas eleitorais. Nas últimas eleições, as doações só puderam ser feitas por pessoa física. Está na Câmara a proposta que cria um fundo para custear as campanhas. O Supremo vedou o financiamento privado de natureza empresarial. Diante dessa situação e considerando que o Brasil não tem experiência e nem tradição nessa questão da doação de pessoa física, isso significa que nós não teríamos recursos para financiar o processo eleitoral. Alguns senadores reclamaram que o valor do fundo é incoerente com o momento de crise fiscal pelo que o Brasil está passando. Você tendo um país numa crise desse tamanho, você criar um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais, eu, a princípio, considero uma brincadeira. A campanha política, ela passou a ter um valor monetário muito grande. A nossa proposta sempre foi de financiamento público para as campanhas. Isso torna as campanhas mais transparentes. Nós precisamos da política para a democracia. Então, se precisamos, é melhor que o Estado brasileiro sustente o processo político, mas de maneira clara e barata. O texto aprovado na Comissão Especial da Câmara vincula 0,5% da receita corrente líquida ao fundo eleitoral. Uma das opções apresentadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias seria utilizar emendas parlamentares, renúncia fiscal e o fundo partidário. Para quem defende esta opção, isso não seria um aumento no orçamento, e sim um reajuste. Se o fundo é inevitável, que façamos o fundo de recursos existentes e não tiremos recursos do chamado orçamento. Uma opção ao fundo seria reorganizar o financiamento privado de campanha. Eu defendo como uma solução transitória, reduzindo o valor do fundo, não fazendo esse valor fixo e que ele possa ser reavaliado a partir do momento em que a gente tenha a possibilidade de reintroduzir também o financiamento empresarial em novas bases, com novos critérios. A primeira fase de votação do sistema que simplifica a prestação de contas de municípios de pequeno porte foi concluída. A matéria passou para o segundo turno por unanimidade. Foram 64 votos favoráveis. A PEC do Simples Municipal dá um tratamento diferenciado a pequenas cidades, descomplica a prestação de contas, melhora o acesso a mais recursos e evita o bloqueio de repasses de verbas estaduais e federais. A princípio serão beneficiados os municípios com até 15 mil habitantes, mas a emenda constitucional não vai trazer essa determinação. As regras de enquadramento terão de ser definidas depois por lei complementar. O senador Moca aqui expressou a posição minha como relator e da nossa bancada, que é exatamente o de apoiar, da forma como está, essa PEC, que sem dúvida nenhuma simplifica o funcionamento de mais de 60% dos municípios brasileiros. O autor da proposta, senador Antônio Anastasia, argumenta que não é possível exigir desses municípios as mesmas regras de grandes capitais. Muitas dessas cidades não contam com estrutura, mão de obra e qualificação técnica para lidar com a burocracia que envolve os convênios com os estados e a União. É muito injusto que o município
município como São Paulo, que é um município que tem uma boa estrutura, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, tenha os mesmos deveres de que um município pequeno. E meu estado, Minas Gerais, é um município, eminente presidente, chamado Serra da Saudade, com 900 habitantes. É claro que não há ali uma estrutura burocrática suficiente para todas as necessidades e exigências da burocracia brasileira. Então, a lei vai definir o corte, 10, 15, 20 mil habitantes, e vai permitir uma forma mais simplificada. É como simples para a área privada, teremos também um simples para a área municipal. Esse é o espírito da emenda constitucional, que depois será objeto de uma lei que vai regulamentá-la. A CPI do BNDES aprovou ontem o plano de trabalho da comissão, que vai funcionar durante 6 meses para investigar irregularidades nos empréstimos do banco. As atividades vão ser divididas em 3 fases. Até o fim de agosto, a comissão vai fazer 4 audiências públicas com autoridades do BNDES, de outros órgãos públicos, especialistas e economistas. Em setembro, chega a hora dos depoimentos e a última fase é a elaboração de relatório. Na reunião dessa quarta-feira, o relator, senador Roberto Rocha, também pediu que o BNDES envie à CPI todos os pedidos de empréstimos que foram negados pelo banco. O Senado recebeu nessa quarta-feira 2 medidas provisórias que passaram a trancar a pauta. O plenário aprovou uma delas, a que altera regras de garantias em operações financeiras, como o registro eletrônico no caso de empréstimos. A matéria vai à sanção. O presidente Eunício Oliveira aproveitou para anunciar que, a partir de hoje, não vai mais receber medidas que estejam menos de 15 dias do seu vencimento. Medidas provisórias que estão em andamento, eu ainda vou aceitar na condição passada. As que forem emitidas a partir de agora, eu terei prazo mínimo de 15 dias para que essas matérias tramitem. Felizmente chegou aqui uma que vai vencer 7 de setembro. Portanto, haverá tempo dos senhores e senhoras senadoras fazerem as suas manifestações em relação a essa que chegou com prazo. Portanto, eu quero pedir apenas a compreensão dos senhores senadores e senhoras senadoras para uma regra que havia até a presente data. Essa regra não existe ainda, mas a mesa, o presidente de ofício, toma essa deliberação para que os senhores possam, na plenitude, exercer os mandatos que foram delegados pelos estados que Vossas Excelências representam. E o Senado tem hoje várias atividades na manhã de hoje. Vamos conferir, então, a agenda das comissões que se reúnem na manhã desta quinta-feira. Às 9 horas, a Comissão de Relações Exteriores vai sabatinar e fazer perguntas ao diplomata Bruno de Rizios Bart, indicado para ser delegado do Brasil na Associação Latino-Americana de Integração e também ao Mercado Comum do Sul. Também às 9 horas, a CPI, que investiga os maus-tratos contra crianças e adolescentes, faz audiência pública com especialistas em segurança e comportamentos na internet. Outra CPI, a CPI da Previdência, tem audiência pública com o secretário da área no Ministério da Fazenda. Também foi convidado o secretário da Receita Federal. E às 11 horas, a Comissão Senado do Futuro realiza seminário sobre doenças crônicas não transmissíveis. Ficamos por aqui. Você pode rever essas reportagens e outras na nossa página na internet. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.